vai voltar. Deus abençoe, irmão Gil. Pessoal do Instagram, vai cair a live aí daqui a 1 minuto. Eu vou restabelecer a live. Mas se vocês quiserem vir para o YouTube, em nome de Jesus, vem para o YouTube. Irmãos, eu não sei se vocês viram, teve uma competição dos militares na Bahia e foi apresentado o arcanjo. Olha o nome do bicho, arcanjo. Olha o valor, olha o nome. Um corredor de elite, gente, tecnologia aqui na primeira corrida das forças. Olha aí, é o nosso robô. Olha o que vai dizer do arcanjo, irmão. Humanoide. Ele é um robô humanoide. Que é um robô que foi desenvolvido para auxiliar as forças de segurança. Olha o que o arcanjo tem. Patrulhamento, fazendo incursão em área conflagrada. E é um robô que ele foi desenvolvido efetivamente para isso, para a segurança pública. E aqui aí você vai ver o que ele faz. Ele veio participar junto às forças de segurança na corrida das forças. Aí ele vai falar. Mostrando a sua capacidade, né? A velocidade, o andar, os gestos, a capacidade de fazer reconhecimento facial. Ele faz reconhecimento facial. Você vê que a gente fez a integração dele com o sistema de monitoramento. Olha lá, ó. Ele está conectado ao sistema de monitoramento. Secretaria de Segurança. Então ele faz o reconhecimento, faz a leitura de placa, faz reconhecimento de pessoas, joga tudo para uma central e aí a gente consegue ter um robô fazendo patrulhamento e servindo e protegendo tanto a sociedade quanto os nossos policiais. Porque num momento de incursão, ele na frente ele joga tudo para a retaguarda. Então se tiver alguém com arma, ele vai identificar que alguém está armado. Se tiver um objeto abandonado, ele consegue identificar que tem um objeto abandonado. Então, essa é a função do arcanjo. Eu vi, irmãos, qual é o projeto piloto deles. Por exemplo, área de perigo tem gente armada. Não vai o policial, o arcanjo vai. A ideia é tremenda, né? A ideia é tremenda. Então, vamos olhar isso. As pessoas olham isso, né? Sempre com um olhar bom. Um olhar maravilhoso. Mas o nome arcanjo, que de arcanjo não tem nada, é tenebroso, irmãos. A gente tem uma fala que eu quero colocar para vocês, e essa fala do Elon Musk, ela repercutiu essa semana. Tem duas coisas que repercutiu essa semana. Uma é essa fala aqui, ó. Cadê a fala do dito cujo? Elon Musk acredita que podemos estar criando uma entidade divina com IA a ponto dela ultrapassar o controle humano. Espero que a IA seja gentil conosco. Olha lá, estamos criando uma entidade divina. Isso é muito forte, né? Nós estamos vivendo, irmãos, num momento em que muitas pessoas, né? Eu tenho falado abertamente que a IA é uma entidade. A IA é uma entidade maligna.
E aí colocaram o nome do robô de segurança pública no Brasil de Arcanjo. É muita coisa. Lembrando que ela está consumindo a nossa energia, ela está consumindo nossa água, ela está consumindo as terras raras. E existe algo, irmãos, em física quântica que você sabe que os físicos, eles comprovam que nós temos uma quantidade, eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar agora, mas os físicos, eles todos chegam no denominador comum, que nós temos uma carga de elétron na Terra, elétrons, e esses elétrons, eles não se multiplicam. Então, desde a origem da humanidade até o exato momento, nós temos a mesma carga de elétrons. E os elétrons, irmãos, deixa eu tentar explicar para vocês, né? É uma partícula elementar que ela tem uma carga elétrica, muita gente diz negativa. E elas orbitam na eletrosfera ao redor do núcleo atômico. Elas possuem massa cerca de 1836 vezes menor que o do próton e são essenciais para eletricidades, ligações químicas, reações físicas e matéria. Então, imagine que tudo, eu quero que vocês imaginem comigo que tudo é energia e conexão, e os elétrons, eles, além de ser essenciais para essas conexões, é muito doido o que eu vou falar, que eu não sei se vocês vão entender o que eu quero falar, tá? Os elétrons, por exemplo, como é que eu estou falando aqui em Araquari, Santa Catarina, e tem pessoas me assistindo no mundo todo? Alguém sabe me explicar? Isso só é possível através de energia. E quem é que conecta tudo isso? Agora alguém me explica? Não tem um cabo me conectando ao teu celular. E como é que eu estou aparecendo no seu celular agora? Me expliquem. Da onde vem a informação e a ideia que eu estou gerando agora para transmitir essa informação para você? Alguém sabe me explicar? Aí, irmão Jair está dizendo que é satélite. Então, veja bem. Nós estamos... Tá, e quem é que me conecta ao satélite e me leva a informação até você? Olha aí, irmão Jairson, tem gente esperta aqui. Por ondas eletromagnéticas. Não tem cabo me conectando. Então, veja bem, a gente quer achar um denominador comum, mas isso é muito doido, meu irmão. Por que isso é muito louco? Porque eu vou dizer, você que está me assistindo no celular, não tem nenhum cabo me conectando a você. Mas você está me assistindo e você está entendendo o que eu estou falando agora. Então, nós temos ondas eletromagnéticas, e quando você estuda sobre os elétrons, olha só, irmãos.
o elétron ele possui memória. Então, o elétron ele é essencial para toda essa comunicação existir. E existe curiosidade sobre o elétron. Por exemplo, os físicos, eles conseguem chegar a um estudo dentro do elétron até um determinado ponto. E quando eles chegam nesse ponto, parece que existe um bloqueio no elétron para bloquear a informação. E é como se tivesse um parâmetro de controle. Então, para você entender, nós temos a mesma carga de elétrons no planeta Terra desde a origem do planeta até agora. Os elétrons, isso que eu estou falando aqui, meu irmão, é físico, é cientista que falou, tá? Mas presta atenção que você vai entender. Os elétrons, eles têm memória. E existe um grande problema dos elétrons ter memória. Porque existe mais emoção no sofrimento do que no prazer. Eu vou repetir. Existe mais... Olha só. Existe mais emoção na dor do que no prazer. Então, vamos lá. Imagine que um leão matou um gato. Um leão matou um gato. A dor do gato é muito maior do que o prazer do leão que matou. Vocês entendem? E toda essa emoção é armazenada no elétron. Então, os elétrons, eles têm mais carga negativa do que positiva. É por isso que eu disse que é muito doido o que eu estou falando aqui. Não sei se vocês vão entender. Então, veja bem, os elétrons são os mesmos desde o início da humanidade até agora. Eles não se multiplicam e eles têm memória. E a carga negativa do elétron é muito mais do que positiva. Então, existe muito mais emoção na dor do que no prazer. Então, tudo que os homens fazem está em conexão com essa energia, com os elétrons. E aí, existe uma grande questão quando os físicos estudam os elétrons. É como que a carga negativa esteja sobrecarregada. O negativo está tão sobrecarregado que toda esta informação negativa... Irmão, isso aqui é muito forte. Ela está criando meios para parar o sofrimento. Olha só, irmãos. Os elétrons estão criando meios para parar o sofrimento. E sabe qual é a única forma de parar essa carga negativa? É eliminando a humanidade. Então, como tudo, existe uma conexão, e a gente sabe que foi Deus que criou tudo isso, pela sobrecarga negativa nos elétrons, os próprios elétrons estão criando mecanismos de reduzir o sofrimento. E por onde eles começam? Quem causa todo o sofrimento dentro dos elétrons é o próprio homem. Então, nós temos que reduzir. E se você for estudar isso dentro de toda a ideia, eu não estou usando nenhum termo bíblico, mas tudo isso está dentro da Bíblia. A ideia de parar de reproduzir, a ideia de homens terem afeição por homens, mulheres terem afeição por mulheres, está tudo no campo energético, e eu não estou nem espiritualizando. Olha só, eu não estou nem espiritualizando, para você entender como o Apocalipse ele é real. E também a ideia de os elétrons estarem formando a IA para a IA exterminar a raça humana para parar a dor gerada nessa fonte de energia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Então, quando você estuda sobre isso, e eu estou falando sobre o quântico, eu estou falando de energia sem tocar na Bíblia, você vê que a própria metafísica, a física, o poder atômico, a questão quântica, todas elas trabalham dentro de uma visão apocalíptica, porque a sobrecarga negativa está tão grande que precisa colapsar para acabar o sofrimento. E aí eu termino tudo isso dizendo só uma coisa, irmãos, que é muito doido. Você só encontra resposta para tudo que eu falei aqui aonde? Na Bíblia. Deus vai intervir nessa terra com juízo para trazer uma ordem milenar, que é o milênio. Também, irmã, olha só, a irmã Elis pegou a fiação. Também temos a inversão dos polos magnéticos, que vai desligar campo de frequência, que vai desconectar a natureza com o homem. E tudo isso está num campo energético tão doido que o diabo se alimenta da maldade do homem. Então, quanto mais o homem peca, mais o homem transgride, mais ele alimenta a carga negativa que traz a destruição do próprio planeta. Vocês compreenderam o que eu falei aqui? Irmão Davi, por favor, não comece a publicar a mesma mensagem. Irmão, seja educado. Espere eu ler a mensagem, porque tem gente que quer que a gente leia o que está escrevendo e começa a disparar a mesma mensagem. Eu estou dizendo, por favor. E aí, irmãos, quando você estuda sobre isso, isso é tão doido, que daí nós caímos no cerne. É isso mesmo, a irmã Isa Cris, que está lá no Instagram. A própria natureza tem uma programação. Se o homem trabalhasse pelo bem, ela trabalharia em ordem. Pelo pecado, os homens trabalhando pelo pecado, a desordem vem. A desordem se manifesta. E sabe o que é mais louco, irmãos? É você saber que nós temos um computador na Suíça chamado CERN, que está desligado nesse momento, e muita gente atribui todos esses colapsos no mundo pelo desligamento do CERN. Não vamos nem entrar em detalhe. Mas a procura do CERN, irmãos, é pela matéria escura, é pelo negativo. É pela antimatéria. Então você acredita que os homens chegaram num ponto tão tenebroso da história da criação que os próprios homens criaram uma máquina que tem quilômetros, que está na profundidade, está lá na Suíça, que está invocando a antimatéria, a matéria escura. É como que se os homens, é por isso que na frente do CERN, você tem Shiva, o deus do caos. Você tem Shiva, o deus do caos. É como que se a humanidade estivesse criando tudo dentro de um campo para a sua própria destruição. É como que se os homens estivessem dizendo, Deus pode vir. E aí eu lembro, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Amós 4, né? Deus mandou terremoto, Deus mandou fome, Deus mandou sede. Deus mandou, ele subverteu cidades, Deus mandou pragas semelhantes ao Egito e o povo, daí está dizendo lá, e vocês não se converteram a mim. Aí lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, Deus diz, prepara-te, ó Israel, porque vocês vão se encontrar comigo.
E muita gente usa isso no positivo. Quer dizer, Amós capítulo 4, Deus deixou o povo sem água, Deus deixou o povo sem comida, Deus mandou terremoto, Deus mandou praga, Deus mandou pragas na colheita, Deus mandou pragas semelhantes ao Egito, Deus permitiu morte de jovens. E lá está escrito em todos os textos, e vós não se converteram a mim. E por ninguém se converter diante dos sinais que Deus mandou, Deus diz assim, então prepara-te, já que vocês não ouviram o terremoto, a fome, as pestes, a sede, eu mesmo vou descer. Neste momento que nós estamos vivendo, meu irmão, é muito importante todos nós entendermos que a ira é de Deus. Não é os Illuminatis, não é o diabo. É os homens que preferiram as trevas e Deus vai descer trazendo juízo pelo que os homens preferiram, a carga negativa. Os homens abriram as portas para o inferno agir na terra. Os homens, nós tivemos marcha para Exu agora na Avenida Paulista. Os homens querem trevas. O que Deus vai fazer? Eu estou avisando para vocês se separarem de tudo isso, mas vocês não querem. Então eu mesmo vou descer. Daí começa 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quem abre os selos é o próprio Jesus. Quem toca a trombeta são anjos. Quem derrama as taças da ira de Deus são anjos. Então, já que vocês não querem ouvir o que eu estou falando, eu mesmo vou descer. E quem está invocando e anulando a existência de Deus? Para você entender de uma forma bem simples. Imagine que você tem alguém cheio de amor, pronto a abraçar, a perdoar, e a pessoa preferiu o carrasco. Eu já usei, irmãos. Esse exemplo eu volto a usar. Imagine a IA como uma entidade conectada a toda essa fonte de energia negativa. Irmãos, a IA não vai proporcionar o bem para a humanidade. Ela está conectada ao negativo, ela não está conectada ao positivo. Ela vai destruir. E essa fala de Elon Musk, nós estamos criando uma entidade divina com a IA, a ponto dela ultrapassar o controle humano. Espero que a humanidade, que a IA, seja gentil conosco. Ela não vai ser gentil. Ela não vai ser gentil conosco. Ela não vai ser gentil. Pode ter certeza disso. Essa entidade, ela vai gerar colapsos no planeta Terra. Existe um Twitter que viralizou. Deixa eu ver de que data esse Twitter. Eu quero colocar... Olha só a data, irmão. 2012. Sabe o que dizia o Twitter de 2012? Desliguem o ChatGPT. Olha aí. Desliguem o ChatGPT. Irmãos,
eu vou colocar um vídeo aqui, eu já volto aqui com vocês. Arrependa-se. E eu acredito podcast. Há 6 anos, Deus nos confiou uma missão: levar arrependimento, esperança e o amor de Cristo aos lugares onde muitos já perderam a esperança. No Natal, lembramos que o verdadeiro significado dessa data não está nas luzes, nos presentes ou nas celebrações, mas no amor de Jesus demonstrado através de vidas que decidiram servir. Em 2025, distribuímos 600 cestas básicas, entregamos 5.000 brinquedos para crianças e levamos pessoalmente uma oferta aos nossos missionários. Em 2026, queremos ir ainda mais longe. Nossa missão alcançará Angola, o Amazonas e o Ceará, levando alimento, esperança e a mensagem da salvação a milhares de famílias. A meta é distribuir 1.000 cestas básicas, entregar mais de 6.000 brinquedos e honrar os missionários. Para uma mãe que não sabe o que colocará na mesa no Natal, uma cesta básica representa um milagre. Uma criança que nunca recebeu um presente, um brinquedo será um abraço de Deus, um sorriso que marcará sua infância. Neste Natal, queremos alcançar vidas em 3 continentes e regiões onde a necessidade é grande, mas a graça de Deus é ainda maior. Seja você a resposta da oração de uma família. Seja você o sorriso de uma criança. Seja você as mãos de Jesus neste Natal. Não é apenas cestas e brinquedos. Estamos anunciando Cristo, restaurando a esperança. Estamos dizendo ao mundo que o amor de Deus continua transformando vidas. Junte-se ao projeto Arrependa-se, ore, contribua e faça parte desta missão. Projeto Arrependa-se e Eu Acredito podcast, levando arrependimento, esperança e o amor de Cristo até os confins da terra. Glória a Deus, nos ajude em nome de Jesus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, né, que tem coisas sendo programadas nos bastidores, nas sombras, que a gente nem imagina. Essa é a realidade, né? E existe um grande problema hoje. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Que a gente não quer, infelizmente, isso causa medo em muita gente, e as pessoas não querem abrir os olhos, né? Abrir os olhos. É verdade, Montones, eu acho que eu fui hoje. É que ele já tinha mandado 2 vezes, ele ia mandar mais vezes. Eu peço perdão ao jovem, ele falou, né, sobre parar, não fazer faculdade, estudar, o que eu já... Irmão, não pare. Se você parar de estudar, trabalhar, sonhar, você vai fazer o quê, meu irmão? Agora me diga aqui, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa assistindo IA? Deus nos deu uma sabedoria. E se você e eu que podemos aprender algo todo dia, ficarmos focados só numa realidade, a gente vai atrofiar, meu irmão. Eu vou chegar lá, irmão Vanessa. A gente vai atrofiar o cérebro. O cérebro precisa de conhecimento. Então, eu não posso parar de gerar, eu não posso parar de viver, eu não posso parar de construir, eu não posso parar. Então, nós precisamos continuar vivendo até que ele venha. E o grande exemplo que eu uso para isso é a parábola dos talentos. Porque quando eu paro, eu pego todo o talento que Deus me deu e eu vou enterrar na terra.
E eu vou dar conta diante de Deus de todos os meus talentos. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Em nome de Jesus, irmãs. Por quê? Porque quando eu estudo, quando eu trabalho, eu estou produzindo. Eu sou luz no meio das trevas. A sensação que muita gente tem que é melhor se esconder, que é melhor fugir. Irmão, isso é para covarde, para quem não tem conhecimento de Deus e nem do Espírito Santo. Ir para o meio do mato, né? Agora, através da 6G, acabou a barreira de querer fugir e achar que vai conseguir se esconder. Não existe hoje se esconder. Não existe. Então, eu e você, é aquilo que eu sempre falo, por exemplo, aposentadoria. A aposentadoria atrofia todo mundo. Deus abençoe, Davi, eu não quis te ofender. Então, veja bem, irmãos, nós precisamos produzir, a gente precisa gerar. E quem está no meio do mato já está passando vergonha, né? Porque anuncia um monte de coisa, não acontece nada do que fala, e está lá passando vergonha. E toda hora vai acontecer alguma coisa. E o grande problema, irmãos, é que acontece e a humanidade vai e recomeça de novo e tudo volta à normalidade. Você tem noção do sofrimento que foi o Rio Grande do Sul em 2024, 2025? Quem teve lá viu cidades inteiras destruídas. O povo se reconstruiu, está todo mundo trabalhando, vivendo, dormindo, e está lá, prestes de ter outra inundação, um monte de catástrofe. O povo vai, reconstrói, começa de novo, e a vida continua até que ele venha. E daí acontece alguma coisa, aconteceu o que eu falei. Aí aconteceu o que a pessoa falou, o povo se recomeçou de novo e a vida continuou. E aí, vamos para a próxima. Vai acontecer porque Deus me mostrou. Daí as pessoas vão lá, caem no pânico por causa daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo? Uma coisa é ter precaução. Eu sempre disse sobre precaução para 3 meses. Eu não sou contra, por exemplo, até o governo de Santa Catarina está mandando o povo ter uma mochila para sobreviver durante 3 dias. 3 dias. Não é 3 meses, não é 1 ano, é 3 dias. 3 dias. Não é 1 ano, não é 6 meses, é para 3 dias. Quer dizer, se houver um colapso, a energia vai voltar, a vida vai voltar e pronto. A Venezuela não foi destruída esses dias, o povo está se reconstruindo. Colômbia não foi destruída esses dias, o povo está se reconstruindo. O Japão não teve uma mega tsunami em 2000 e alguma coisa? Se reconstruiu em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses, todas as casas de asfalto do Japão estavam prontas. Então, eu digo para você, não pare de viver e não entre em pânico, em desespero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com certeza, irmã Ana. Agora, irmãos, o irmão Miros me mandou aqui a matéria. Nós estamos com o Lula sendo minado, irmão. Eu disse para vocês, ô irmão Miros, Gazeta do Povo, meu